Mais de 1.100 localidades ucranianas estão sem eletricidade devido a bombardeamentos russos contra infraestruturas energéticas. Kiev diz que a situação é crítica. Líderes partidários finlandeses apoiam vedação na fronteira com a Rússia. A demarcação estende-se por 1.300 km e é a maior da União Europeia. Milhares de trabalhadores nas ruas em França por melhores salários, greve geral, a reboque do protesto no setor dos combustíveis que quase paralisou o país. Sem água corrente, eletricidade ou serviços básicos. Num cenário já devastado, a estratégia da Rússia de bombardear intensamente infraestruturas energéticas na Ucrânia deixa a população numa situação ainda mais crítica face à aproximação do inverno. Kiev diz que mais de 1.100 localidades ucranianas continuam sem abastecimento elétrico na sequência dos ataques russos dos últimos 10 dias. Segundo o porta-voz dos serviços de emergência ucranianos, algumas delas estão mesmo dentro dos territórios ocupados. Desde o início do mês, 4.000 localidades têm registado cortes de corrente. Pela primeira vez em algum tempo, o Kremlin reclama progressos na região de Kharkiv, onde as forças russas terão reconquistado uma aldeia que tinham abandonado no início de setembro. Esta terça-feira, a Rússia voltou a recorrer a drones-bomba de fabrico iraniano em ataques contra o território ucraniano, o que levou o ministro dos Negócios Estrangeiros a sugerir ao presidente Volodymyr Zelensky que corte os laços diplomáticos com Teherão pela cumplicidade nos crimes de agressão russa. O Kremlin tem negado o uso dos drones e o Irão o fornecimento, mas as armas têm sido regularmente filmadas e os peritos não têm qualquer dúvida sobre a sua presença no teatro de guerra. Sobe para 15 o número de vítimas mortais provocadas pela queda de uma aeronave militar russa sobre uma área residencial em Yeisk, perto do mar de Azov. 3 dos falecidos saltaram do edifício de 9 andares para fugir às labaredas de um enorme incêndio. O acidente ocorrido em território russo fez ainda quase 2 dezenas de feridos. Uma delas acabou por morrer já no hospital, com queimaduras muito graves. Informação avançada pela vice-governadora da região de Krasnodar. O Ministério da Defesa adiantava que um dos motores do avião se incendiou durante a descolagem para uma missão de treino. Os 2 tripulantes conseguiram ejetar-se, mas não evitar a colisão do aparelho com um prédio, que provocou uma explosão. Mais de 500 residentes foram obrigados a abandonar as suas casas e estão em alojamentos temporários. Em Yeisk, cidade de 90.000 habitantes, existe uma importante base aérea russa. Aumenta cada vez mais o apoio à proposta da Guarda Fronteiriça da Finlândia, que pretende a construção de uma vedação ao longo da fronteira com a Rússia. Desta feita, foram os líderes dos principais partidos finlandeses a defender a medida, que implica erguer uma barreira parcial cobrindo uma extensão de 130 a 260 quilómetros. Recorde-se que, no total, a fronteira da Finlândia com a Rússia estende-se por 1.340 quilómetros, o que configura a maior linha de demarcação de toda a União Europeia. A primeira-ministra Sanna Marin afirma que quer garantir o apoio às forças fronteiriças para que possam conduzir um controle eficaz e para que estejam preparadas para situações extremas. O espectro de uma migração em larga escala ganhou maior dimensão desde que Vladimir Putin anunciou a mobilização de reservistas para a Ucrânia. Os números de entrada de cidadãos russos na Finlândia começaram a multiplicar-se por 8. A construção pode demorar entre 3 e 4 anos, mas a decisão final só deverá ser tomada após as eleições legislativas em abril do próximo ano. Investigação confirma explosões poderosas nos gasodutos Nord Stream no Báltico. Peritagem feita pelas autoridades dinamarquesas e norueguesas detecta danos extensos nas 2 estruturas. Pelo menos 50 metros do gasoduto ficaram completamente destruídos. A polícia de Copenhaga fala em crime, mas ainda não aponta culpado. Moscou condena o Ocidente por ter excluído a Rússia da investigação. Só se pode lamentar que todo o processo de investigação esteja a decorrer à porta fechada, sem autorização para participarmos, sem interação com o lado russo, que é um coproprietário. Não temos a oportunidade de trabalhar no local para conduzir a nossa própria investigação.
E o mais importante, de acordo com as declarações que ouvimos da Alemanha, França e Dinamarca, esta investigação é a priori ajustada para colocar a responsabilidade sobre a Rússia. As 4 fugas ocorreram em águas internacionais, mas dentro da zona económica exclusiva da Dinamarca e da Suécia. A Agência Sueca de Segurança Interna já veio dizer que as provas apontam para uma sabotagem grave. Os gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha estavam suspensos no momento em que foram detectadas as fugas, a 26 de setembro. Ainda não está convencida com a ideia de fixar um teto máximo de preço para as importações do gás. Mas para mostrar que antes do inverno a Comissão Europeia tem propostas sólidas para baixar os preços da energia, apresentou um novo pacote de medidas que ajudarão os cidadãos e as empresas. São várias ideias para começar a reformular o mercado, incluindo influenciar os atuais índices de preços. O elemento que estamos agora a colocar sobre a mesa é um mecanismo de correção do mercado para eliminar a especulação e a volatilidade do índice TTF, que já não é representativo. Isso terá um efeito de acalmia sobre os preços do gás que são negociados na União Europeia. Bruxelas propõe a criação de um índice complementar ao atual TTF, transacionado no mercado nos Países Baixos e que serve de referência para os contratos na Europa. O novo índice seria aplicado especificamente ao gás natural liquefeito, agora negativamente afetado pelos preços aplicados ao gás disponibilizado via gasodutos. Por outro lado, para aumentar a solidariedade entre os 27 países, é proposto que pelo menos 15% do gás para armazenamento seja adquirido numa plataforma conjunta com outros países e que se criem mais acordos bilaterais com os países vizinhos. Atualmente, apenas estão em vigor 6 acordos de solidariedade, quando há um potencial para 40. Novas regras serão aplicadas por defeito se esses acordos não forem voluntariamente estabelecidos pelos governos. Depois de alguma resistência, a Comissão Europeia poderá também estudar como aplicar o chamado mecanismo da Península Ibérica ao resto da União. Em maio, Portugal e Espanha começaram a aplicar um sistema de subsídios para baixar os preços, autorizado pela Comissão Europeia, tendo em conta que usavam muitas fontes de energia renováveis, mas os preços da eletricidade estão por defeito indexados ao do gás. O pacote de medidas será analisado pelos chefes de Estado e de Governo na Cimeira em Bruxelas na próxima quinta e sexta-feira e as decisões serão atentamente seguidas pelos mercados. Greve geral em França. Milhares de pessoas saíram esta terça-feira à rua por melhores salários. Sindicatos e autoridades divergem nos números da participação, mas ambos os indicadores estão longe da adesão na última greve geral. A principal confederação sindical reitera a exigência de um aumento de 20% do salário mínimo para 2.000 euros brutos por mês. O que pedimos é um aumento dos salários e o parâmetro é o aumento do mínimo, com repercussão nos restantes escalões. E depois negociações nas empresas sem demora, sem esperar que haja uma greve. E que estejam à altura das exigências dos trabalhadores. A música da greve fez eco especialmente nos transportes públicos, com apenas metade dos comboios regionais a circular. 2/3 dos autocarros da capital também estiveram parados. As manifestações em Paris terminaram com confrontos, 11 pessoas foram detidas. A jornada de luta foi desencadeada pelos trabalhadores do setor dos combustíveis. Contesta-se também a requisição de grevistas nas refinarias. Arrancou em Viena o julgamento dos alegados implicados no ataque jihadista de novembro de 2020 na capital austríaca. 6 dos supostos cúmplices do atacante, que foi morto a tiro no dia da tragédia, apareceram em tribunal. Trata-se de 4 cidadãos austríacos, um kosovar e um checheno com idades entre os 21 e os 32 anos. Estão acusados de facilitar a execução de crimes em nome da ligação que partilhavam ao grupo Estado Islâmico, terão fornecido armas, dado apoio logístico e incitado à violência. 5 deles permanecem em prisão preventiva. Este foi o primeiro ataque terrorista em Viena e terminou com 4 pessoas mortas e 23 feridas. Horas antes, o responsável pelo crime, um austríaco, tinha gravado uma mensagem na qual demonstrava o seu apoio ao movimento islamista radical que reclamou responsabilidade pelo sucedido.
O fim do julgamento está previsto para fevereiro de 2023.